Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Meu nome é Alessandro Ferraz e eu tenho a oportunidade, não é? Eu tenho de agradecer essas oportunidades, agradecer a Deus em primeiro lugar e também agradecer o mestre Ricardo Andreucci por ter aí deixado um tempinho do trabalho, da correria dele, seja como procurador do Ministério Público, procurador de Justiça do MP aqui de São Paulo, e também das aulas que ministra pelas universidades do país. Doutor Andreucci, até que enfim o senhor me presenteou, hein? Eu ganhei, olha aqui pessoal, Legislação Penal Especial, editora Saraiva, 10ª edição, e 2015, atualizadíssimo. Só que o meu está autografado. Você, quando encontrar o mestre Ricardo Andreucci, peça para ele, porque com certeza ele também vai fazer o mesmo. Bom, pessoal, daqui a pouco vocês vão conversar com o autor. Eu só quero fazer uma abordagem desse panorama. Essas aulas que nós bolamos aí para vocês são pequenas aulas, gotas mesmo, jurídicas, de conhecimento do professor Andreucci, que é um professor maravilhoso, e eu não estou falando porque é meu amigo, vocês vão sentir isso pela explanação das aulas. Além do conhecimento absurdo, eu gosto sempre de citar que o professor Andreucci é um homem que passou, desde lá do concurso, quando ele me disse que fez com 17 anos como escrevente, foi promotor já velho, com menos de 23 anos, não é? E depois com toda a sua trajetória. E manteve a cautela, o cuidado de saber ensinar de forma distinta e, ao mesmo tempo, fluida, tranquila, tanto para a magistratura, para o MP, como para concursos de tribunais em geral. É difícil ter essa sabedoria de ensinar dessa forma. Certa feita, conversei com o professor Andreucci, como ele conversa com os alunos do preparatório da OAB. Aí é que está. Ele fala, Alessandro, não muda muito, mas o linguajar, o aprofundar é conhecer as provas. E isso é importante para poder ministrar aquela aula para aquele aluno. Bom, sem mais delongas, o assunto que vocês vão conversar com o professor, numa aula de mais ou menos 15 minutos, entra dentro desse projeto Aprendi Mais Essa. Isso é que é bacana. Todos os dias nós temos de aprender algo. E aqui não será diferente. A de hoje, pessoal, que eu separei para vocês, está aqui no livro do professor, ó, Crimes de Preconceito de Raça e Cor. É a Lei 7716 de 89. Pô, professor, aliás, você colocou tudo aqui nesse livro, Legislação Penal Especial, hein? Indicadíssimo para um monte de concurso para a OAB. Pessoal que vai fazer também Polícia Federal, delegado. Esse livro é impressionante. Eu estou, graças a Deus, me deliciando com a leitura. O que o professor vai trabalhar aqui com vocês, a parte de racismo, discriminação e preconceito, eu considero de extrema importância. Porque o que a gente vê, professor, de jornalistas, às vezes equivocando o sentido da lei, colocando casos que sejam de injúria, colocando como de racismo ou vice-versa. Então, a gente pede aí o auxílio do senhor, explicar para a gente, fazer um panorama rápido sobre a Lei 7716 de 89, crimes de preconceito, raça e cor. Então, eu estou feliz, porque eu aprendi mais essa. Com vocês, professor Ricardo Andreucci. Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há mais de 26 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e sou professor aqui também do curso NEAF, com muita alegria, com muito prazer. E quero agradecer em primeiro lugar as palavras do nosso querido professor Alessandro, que muito meu amigo, muito me honra com esse convite para vir aqui conversar com vocês. E claro que a gente vem com a maior alegria e já aproveitando o ensejo, não é? Para fazer aí uma breve explanação da nossa obra que nós estamos lançando, que é o Legislação Penal Especial, não é? Que é um livro que é muito interessante para você que vai prestar concurso, para você que vai estudar para um exame de ordem, para você advogado que queira aprofundar os seus conhecimentos na legislação penal especial.
nós temos, pessoal, na verdade, esse é o livro mais completo que nós temos hoje na doutrina nacional. Quer ver? Vou mostrar para você, se você virar no verso do livro, nós temos 47 leis comentadas, né, nesta obra. Então, são 47 legislações comentadas, né? Então, na verdade, o que é a legislação especial, para você que está me assistindo e não sabe o que é? O que é a legislação penal especial? Nós temos o Código Penal, tá certo? E nós temos a parte geral do Código Penal, a parte especial do Código Penal, onde estão os crimes em espécie, e nós temos várias leis extravagantes, leis especiais, leis complementares, não é? Por exemplo, lei de drogas, lei do preconceito e da discriminação, que nós vamos começar agora com vocês, lei de tortura, que nós vamos fazer um outro programinha, nós temos a lei da identificação criminal, que nós vamos fazer, temos N leis, né? E são muito importantes para você que pretende prestar concurso. É óbvio que isso não vai integrar o edital de todos os concursos, mas os concursos da área jurídica geralmente pedem a legislação penal especial. Magistratura, Ministério Público, delegado federal, delegado estadual, não é? Defensoria Pública, as procuradorias de Estado, procuradorias de município, sempre pede-se uma legislação especial e aí separam-se as leis ali. Hoje o que nós vamos conversar um pouquinho é sobre o preconceito, a discriminação, o racismo, não é, pessoal? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que esclarecer o equívoco que nós temos na terminologia. É muito comum a confusão entre racismo, preconceito, discriminação. As pessoas colocam tudo no mesmo balaio e acham que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é, né? Quando nós falamos em discriminação, é uma coisa. Quando nós falamos em preconceito, é outra coisa. Quando nós falamos em racismo, é outra coisa. O preconceito, o racismo, a discriminação geram aquilo que mais globalmente nós chamamos de intolerância, tá? São chamados crimes de intolerância. E nós temos uma lei básica, que é a Lei 7.716 de 89, que ela cuida desse assunto. Mas eu quero fazer para você uma explanação um pouquinho mais pormenorizada disso. Nós tivemos vários diplomas que tratam, né, vários diplomas que tratavam do preconceito, mas nem todos de forma tão global. Tá? Atualmente nós temos a Lei 7.716, que já eu ponho na tela para você. Ela traz também parcialmente, viu, pessoal, a questão do preconceito, da discriminação, do racismo. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que também é importante, depois eu já vou dar o número da lei aqui para você, tá? Para que você anote, aí você vai anotando, depois você vai dar uma olhadinha lá. Porque hoje nós só estamos batendo um papo, né, como é a proposta aqui da nossa participação, é um apanhado rápido sobre o assunto e depois você pode se aprofundar, é mais para você aprender sobre isso, para que você possa, portanto, enfrentar aí uma discussão, enfrentar até uma prova, se for de média complexidade. Se for um pouquinho mais complexo, aí você precisa estudar no livro, pegar uma legislação e dar uma lida. Mas, enfim, quando nós falamos em racismo, pessoal, o que é o racismo? O racismo, na verdade, é uma doutrina que prega a hierarquia entre as raças, por isso chama racismo, né? Então o racismo ele prega a hierarquia entre as raças, então haveria uma hierarquia entre as raças, haveria raças superiores e raças inferiores. Quando nós falamos em preconceito, nós estamos sustentando a ideia de uma coisa pré-concebida, uma ideia pré-concebida, então preconceito, ou seja, é uma ideia pré-concebida sobre alguma coisa. É difícil dissociar o preconceito do ser humano. Todos nós somos preconceituosos, não é? Não que você tenha preconceito de raça, de cor, de etnia, não. Estou falando isso. Preconceito sobre qualquer coisa, isso é do nosso ser. A gente às vezes não conhece a coisa, nós temos o quê? Um pré-conceito. Seja de um alimento, seja de uma bebida, seja de uma pessoa, a gente não conhece e a gente tem um pré-conceito. Então, o preconceito, né, trazido para a nossa legislação, é claro que ele fala de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, origem, etc. Tá? Mas, na verdade, o preconceito prega, então, uma ideia pré-concebida de alguma coisa. E quando nós falamos discriminação, nós estamos falando em segregação. Nós estamos falando que a pessoa está sendo impedida de fazer algo por conta de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Tá? Então, se eu disser assim, olha, o sujeito que vem de um determinado país, que vem de um determinado estado, o sujeito que tem uma determinada cor, que ele professa determinada religião, esse não pode estudar aqui no nosso curso. Então, aí eu estou fazendo uma discriminação, porque eu estou segregando, eu estou separando. Então, o preconceito
e o racismo geram a discriminação. Tá? E nesse contexto, essa discriminação vai gerar a intolerância. E a intolerância, então, ela é geral, a intolerância com tudo. Tá? Que a gente percebe hoje em dia, basta você abrir os jornais aí e ouvir televisão e rádios, que você vai ver que, na verdade, nós temos muito preconceito no Brasil e no mundo, né? A maioria das guerras, das revoluções e toda essa problemática que nós temos no mundo vem por conta de preconceitos religiosos, preconceitos de nação, né? Discriminações de toda a natureza e até o próprio racismo, tá, pessoal? O que é importante saber é que a Lei 7716, e aí eu vou colocar então o artigo 1º da lei para você, tá? E aí ele diz o seguinte aqui, ó, deixa eu me enquadrar aqui para ficar com você junto. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, tá? Aí vem lá, artigo 2º vetado. Artigo 3º, aí já começam os crimes, que aí você vai dar uma olhadinha nesses crimes. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, em razão do quê? Aí você tem que conjugar com o artigo 1º, em razão do preconceito de raça, né, da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí você vai me dizer assim, professor, eu estou vendo aí raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Eu não estou vendo aí a opção sexual. A homofobia é crime no Brasil? E eu vou te dizer que não. A homofobia não é crime no Brasil. Ah, mas como assim se eu ouvi na televisão, se eu li no jornal, se eu vi na internet, se eu vi no Facebook, se eu vi no grupo que eu pertenço do WhatsApp? Você se equivocou e as pessoas também. Por quê? Porque a homofobia no Brasil não é crime ainda. Há projetos, obviamente, no Congresso que tentam criminalizar a homofobia, que é a discriminação por opção sexual, a discriminação contra a pessoa que tem uma diversidade sexual, aquela pessoa que pode ser o gay, a lésbica, né, o transexual, o transgênero e todas as classificações que geralmente nós vemos por aí, não é? Então não há crime ainda. É óbvio que eu falando para você, não há crime, você vai me perguntar, mas por que não tem crime? Eu vou dizer, porque não tem uma lei que puna como crime, porque no direito penal, como você bem sabe, e se você não sabia, fica sabendo, no direito penal só é crime aquilo que está na lei. Não é? O artigo 1º do Código Penal, ele diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se eu não tenho uma lei anterior definindo aquele fato como crime, não tem crime. Então, como nós não temos um crime definindo a homofobia como crime, eu não posso caracterizá-la, obviamente, como crime, não posso punir quem pratica atos de homofobia. Isso não quer dizer que pode-se agredir o homossexual. Isso não quer dizer que pode-se matar o homossexual, muito pelo contrário. O sujeito agrediu o homossexual, ele vai responder por crime de lesão corporal. O sujeito matou o homossexual, ele vai responder pelo crime de homicídio. Ele xingou, ele ofendeu a honra do homossexual, ele vai responder por crime contra a honra. O que eu quero dizer é que não tem um crime chamado homofobia, que é a fobia ao homossexualismo. Não temos, tá? Tem projetos a serem aprovados, passar por todo o processo legislativo para que isso se torne crime. Mas nós não temos. Por quê? Porque como você viu bem aqui, ó, nós só temos o preconceito de raça, de cor ou discriminação, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tá? Você vai dizer, mas e a questão do gênero? Não tem discriminação entre homem e mulher? Porque às vezes eu vou pedir emprego e falo assim, não, é só para homem ou é só para mulher, ou eu fui discriminada por ser mulher, ou eu fui discriminado por ser homem. Nós temos a antiga lei Afonso Arinos, tá? Que até eu faço aqui no meu livro todo um trabalho, né? Que depois você vai pegar, eu faço um trabalho histórico das leis, né? E nós tivemos uma lei, que é a lei Afonso Arinos, a lei 1390 de 51, e depois ela foi mudada por uma outra leizinha, 7.437 de 85, tá? E essa outra lei, ela justamente trouxe a discriminação em razão do sexo e do estado civil. Mas quando eu falo discriminação de sexo, não é de opção sexual, é a discriminação do sexo feminino e do sexo masculino. Ou seja, se alguém é discriminado no trabalho, em qualquer lugar, por ser homem ou por ser
mulher, tá bom? Então, nesse caso, existe a discriminação por sexo, por estado civil, e essa nossa lei 776, ela traz raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, pessoal, na verdade, nós não temos, como eu te falei, a homofobia como crime no Brasil. Tá? E mesmo esta lei 776, ela traz muitos tipos penais interessantes. Eu te aconselho, aqui eu vou passar, obviamente, mais rápido, porque nós não vamos ficar muito tempo falando sobre isso, que não é a proposta da nossa participação aqui hoje. Mas você vai ver que os crimes, eu vou só te colocar uns crimes aqui bem interessantes, ó. Olha esse artigo 4º aí, pessoal. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Em razão do quê? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, você vai pedir emprego, o sujeito não te dá. Aí você fala assim, eu não consegui um emprego porque eu sou negro, eu não consegui um emprego porque eu sou evangélico, eu não consegui um emprego porque eu vim de tal estado da federação ou eu vim de outro país. Então, eu fui discriminado. Mas o grande problema desses crimes é a prova. Você concorda comigo? Porque geralmente quando você vai pedir emprego e você não é aceito, ninguém vai dizer que é por causa da sua cor, da sua raça, da sua etnia, não, do seu sexo, ninguém vai dizer isso. O sujeito vai dizer que você não tem o perfil da empresa, o sujeito vai dizer que você não passou nos testes que lhe foram aplicados, né? E ele vai inventar um subterfúgio para não te contratar. Então o grande problema aqui é a prova, né? Em crimes como esse, que são crimes interessantes, a lei é muito boa, tá bom? Mas a prova fica um pouquinho prejudicada. E depois nós temos, por exemplo, o artigo 5º, que eu quero que você leia tudo, tá? Recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Por conta do quê? Da raça, da cor, da etnia, da religião e da procedência nacional, não é? E nós temos também aí outro, recusar ou negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, por conta da raça, da cor, da etnia, da religião e da procedência nacional, tá? Então, nós temos bastante coisa, pessoal, ó, artigo 7º, artigo 8º, ó, olha o artigo interessante, o 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar em razão de raça, cor, etnia, religião, tá? E aí você vai lendo toda essa lei. É interessante você conhecer esses artigos, tá? E conhecer essa lei, porque isso pode te afetar. Seja você o sujeito ativo, que eu espero que não, tá? A praticar essa discriminação, esse preconceito, que aí você vai incidir nessa lei, seja você a vítima dela. E seja você o sujeito que vai julgar, o sujeito que vai acusar, o delegado que vai prender, não é? Então você precisa saber, até como cidadão, você precisa ter essa consciência que nós estamos passando agora, tá? Então leia todos os artigos, são muito interessantes. E aí eu vou parar lá no artigo 20, que é o artigo mais genérico de todos, que diz: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então aquela pessoa que fica instigando, que fica incitando, seja num programa de televisão, seja numa revista, seja num discurso, seja numa pregação, tá certo? Então essa pessoa está sujeita a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E depois nos parágrafos seguintes, inclusive o primeiro, ele fala na cruz suástica ou gamada. Dá uma lidinha no parágrafo primeiro. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica. Lembra o que é a cruz suástica ou gamada? É aquela do nazismo, tá? Aquela cruz do nazismo que tem as perninhas assim invertidas. Sabe o símbolo do nazismo? Essa é a cruz suástica. Ela é chamada gamada porque ela veio a partir da letra grega gama. Então, se você pegar a letra grega gama, ela é muito parecida com a cruz suástica ou gamada. Só que o Hitler fez o quê? Ele inverteu as perninhas, né? Ele deu uma viradinha nela e tornou, então, essa cruz o sinônimo do nazismo. Quando, na verdade, entre os brahmanes, os budistas, essa letra grega gama, ela é símbolo de prosperidade, de harmonia, de paz. Era muito comum os samurais utilizarem nas suas vestes essas cruzes, né? Não como o nazismo, que na época nem se falava, nem se existia, nem se pensava nisso, mas sim por conta da harmonia, da paz, digamos assim, da irmandade que aquela cruz
pregava. E o Hitler pegou essa cruz e transformou na cruz suástica gamada, que era o símbolo do Reich alemão, do Terceiro Reich, né, que pregava justamente a discriminação contra os povos judeus e etc. Tá bom? Então, na verdade, nós temos o artigo 20 muito mais abrangente do que os demais, e eu quero falar, para a gente já encerrando, para não me alongar muito, tá? Porque eu espero que depois você dê uma aprofundada no assunto, que nós temos no Código Penal um crime chamado injúria por preconceito ou injúria racial. Então você vai encontrar aqui no meu livro toda essa parte do preconceito, da discriminação, não é? E aí, você pegando o Código Penal, você vai no artigo 138, tá? E aí eu vou deixar a tela grande para você. Você vai no 138 e fala, mas eu não tenho o Código Penal. Se você não é da nossa área e não tem o Código Penal, não tem problema não, pega na internet, não é? Abre lá o Google, coloca Código Penal e você vai pegar. Aí você vai lá no artigo 130 e... 140, tá? Você vai pegar o artigo 140, tá aqui, 140. Injúria por preconceito. Aí diz assim, se a injúria consiste, então tá aqui, ó, artigo 139, 140. Então ele diz aqui, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, veja que colocaram aqui o idoso e o portador de deficiência também. Então, se a injúria, o que é a injúria? É uma ofensa verbal, tá? É um xingamento. Isso é injúria, tá, pessoal? Então, chamar o sujeito, por exemplo, de burro, isso é uma injúria. Seu burro, isso é uma injúria. Seu desonesto, seu calhorda, isso é uma injúria, é um xingamento. Então, o artigo 140 pune a injúria e o parágrafo 3º fala da injúria por preconceito ou injúria discriminatória. Por quê? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, se eu chamar lá o sujeito, por exemplo, pejorativamente, chamá-lo de macaco, né? Nós tivemos alguns episódios aí na nossa imprensa, jogos de futebol, né? O pessoal atira banana, o pessoal xinga o jogador de macaco, xinga de negro. Isso é uma grande ignorância. E o sujeito vai responder não por racismo, como a televisão fala. Ah, isso é racismo. Sim, num aspecto maior, podemos tratar como racismo, mas não é crime de racismo, é crime de injúria por preconceito ou injúria racial, que é igualmente grave, tá? Não estou dizendo que é menos, tá bom? Mas nós temos que enquadrar especificamente dentro do artigo da injúria por preconceito, justamente porque é um xingamento ressaltando elementos referentes à raça, a cor, a etnia, a religião e a procedência nacional. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez o professor Alessandro e espero que você tenha gostado e aprendido também mais essa lição. Tá bom?